O vídeo de hoje é sem dúvida um dos vídeos mais impactantes que eu já postei aqui no canal, porque nele eu te mostro o porquê que você ainda não fala inglês. Aprender inglês demanda ações planejadas e recorrentes. Nesse vídeo eu te convido a pensar e te ajudo a se reorganizar para desenvolver 5 habilidades necessárias para que você aprenda inglês de uma vez por todas. Então prepara um papel, uma caneta para anotar as informações que eu vou te passar hoje. Vamos lá! Oi, tudo bem? Eu sou o Helder. Muitas pessoas não conseguem aprender inglês, talvez esse seja o seu caso, porque elas tentam aprender inglês de uma forma totalmente diferente daquela que elas aprenderam português. Nós aprendemos português de uma forma natural e prática. Por que ao tentar aprender inglês, a gente faz o contrário? A gente tenta aprender inglês de uma forma forçada e desmotivante, que acaba nos levando ao caminho da frustração e, consequentemente, a desistência. Agora, responda essa pergunta. Você tem tentado aprender inglês da mesma forma que você aprendeu português? Como você aprendeu português? Você aprendeu português desenvolvendo 5 habilidades necessárias para que você aprenda qualquer língua. Eu chamo de os 5 ãos do aprendizado de inglês. Os 5 ãos do aprendizado de inglês. Sim, eu inventei o nome. O primeiro ão é exposição. O segundo é observação. O terceiro é repetição. O quarto é correção e o quinto é manutenção. Agora eu vou te explicar cada um dos 5 ãos do aprendizado de inglês. Lembra lá do primeiro? Exposição. Quando você era criança, você foi exposto à língua portuguesa. Eram seus pais falando português, eram as pessoas à sua volta falando português, era a televisão, era a rádio. Quando você ia na rua, eram todas as pessoas falando português, eram placas, sinais, tudo em português e todos os dias. Agora, pare e pensa um pouco. Você faz a mesma coisa, você se deixa ser exposto à língua inglesa? Qual é a linguagem do seu celular? Qual é a linguagem do seu sistema operacional que você usa todo dia para o trabalho? Quando você assiste um filme, você assiste legendado ou dublado? Você lê alguma coisa em inglês? O quanto de contato você tem com a língua inglesa no seu dia a dia? Isso é fundamental. Lembra, foi assim a exposição. Você foi exposto à língua portuguesa. Então, para aprender inglês, o primeiro ponto aqui, exposição, você tem que ser exposto também à língua inglesa. Agora vamos para o segundo ão do aprendizado de inglês. Primeiro você lembra lá, foi exposição e agora observação. Ao ser exposto ou exposta à língua portuguesa, o que você começou a fazer? Você começou a observar, você começou a prestar atenção naquilo que estava acontecendo à sua volta. Você começou a fazer conexões daquilo que as pessoas falavam e o que elas faziam. Ou o que elas falavam ou o que acontecia. Você faz a mesma coisa em inglês. Ao assistir um filme, você consegue fazer a conexão entre o que eles estão falando e o que está acontecendo? Ao aprender um novo vocabulário, você consegue se imaginar, você consegue conectar aquilo à sua realidade, você consegue imaginar a ação, você consegue imaginar o resultado? Ao ler alguma coisa, você consegue imaginar, entender o contexto, imaginar o que está acontecendo, você consegue praticamente ter uma imagem mental daquilo que você está lendo, seja uma música também, você, ao ler uma frase de uma música, você consegue fazer uma relação daquilo com algo concreto. Então comece a observar, comece a prestar atenção na língua inglesa, para que você consiga fazer essas conexões, tal como você consegue fazer na língua portuguesa. Agora vamos para o terceiro ão do aprendizado de inglês. Lembra que tivemos a exposição, a observação e agora depois de ser exposto, depois de observar, você vai fazer o quê? Você tem a repetição, você vai repetir. Nós somos meros papagaios, nós repetimos aquilo que ouvimos em nossa volta. Somos tão bons nisso que, dependendo da região, a gente imita até o sotaque. A gente imita, por exemplo, é natural você ver uma pessoa que tem uma maneira de falar, até às vezes o timbre de voz muito parecido com um irmão ou irmã, pai ou mãe, ou às vezes até melhor amigo ou amiga. Talvez isso até aconteça com você. Então a gente imita mesmo.
E é natural a gente imitar, a gente tem que tentar. Agora, você faz o mesmo em inglês? Quando você assiste lá o seu filme favorito, a sua série favorita, você procura imitar aquelas pessoas falando, procurando até imitar o sotaque delas? Quando você lê um texto, você lê esse texto em voz alta? Quando você vê expressões que são expressões comuns, você anota essas expressões e procura repetir essas expressões? Pare e pensa um pouquinho. Essa é uma outra habilidade que você tem que desenvolver para que você consiga aí o sucesso na língua inglesa. Repetição. Agora, o quarto ão do aprendizado de inglês. Lembra do primeiro lá que nós tivemos a exposição, observação, repetição, que é quando você repete, ou seja, quando você tenta falar, tá? Quando você repete aquilo que você ouviu. E agora vem a correção, ou seja, é o feedback. Você, em português, quando você repetiu, ou seja, quando você tentou falar, você aprendeu, você pegou feedback de duas formas, digamos assim. Você pegou feedback com a pessoa corrigindo você, ou você se corrigindo baseado naquilo que a pessoa falou. Então, por exemplo, você fala alguma coisa e aí a pessoa fala para você, não, a gente não fala assim não, a gente fala assim. Ah, tá, você aprendeu. Ou quando você fala alguma coisa, a pessoa repete aquilo que você disse, mas da forma correta. E aí você fala, opa, peraí, eu falei dessa forma, essa pessoa falou dessa forma, por quê? Dependendo até do nível de autoridade daquela pessoa, você fala, não, então eu estou falando errado. E aí você faz o quê? Se corrige. Agora, você tem feito a mesma coisa em inglês? Você tem tentado falar e tem buscado por feedback? E o que você faz com esse feedback? Então, quando você tenta falar com alguém, essa pessoa te corrige, essa pessoa te ajuda. É extremamente importante você interagir com alguém. É uma língua, você precisa interagir. Então, você recebe feedback dessa pessoa. Você se observa ao ponto de que quando a pessoa fala alguma coisa, a mesma coisa que você falou, por exemplo, e você percebe que você cometeu erro e você se corrige. Isso pode até acontecer com você assistindo um filme, porque você poderia falar de uma forma, talvez uma construção gramaticalmente errada ou até uma pronúncia errada, e aí quando você ouve, você fala, caramba, pô, então essa pronúncia é assim, opa, então essa estrutura é assim, e você se corrigir. Você tem se corrigido? E o que você tem feito com essas correções? Você tem colocado em prática? Você tem guardado para você mesmo? Porque em português, quando você se corrigiu, automaticamente você continuou praticando português, aí você usou aquelas expressões ou aquela palavra de novo, mas aí você já buscou utilizar de forma correta. Você tem feito a mesma coisa em inglês? Pare e pensa um pouquinho, porque, novamente, essa é uma outra habilidade importante que você precisa desenvolver para aprender inglês. E agora o quinto ão do aprendizado de inglês. Lembra que a gente teve lá no início a exposição, observação, repetição, correção e agora a manutenção. Quando você aprendeu o português, você não aprendeu português e ficou calado ou calada lá. Você teve essa manutenção, ou seja, você teve essa prática constante, essa prática recorrente. Você praticamente falava português todos os dias. Isso é extremamente importante. Você não aprendeu uma palavra aqui e se isolou. Você aprendeu e continua aprendendo outras novas e utilizando no seu dia a dia. Agora, você faz a mesma coisa em inglês? Você busca treinar inglês todos os dias? Você interage com alguém todos os dias? Você tem que interagir de alguma forma. Você procura praticar inglês todos os dias? Isso é fundamental para que você desenvolva o seu inglês. A prática é tudo na vida. Lembra que para você aprender qualquer coisa, você precisa fazer e você precisa ter essa manutenção, ou seja, você precisa continuar fazendo. Foi assim com o português e tem que ser assim com o
inglês. Então vamos lá, vamos recapitular os 5 anos do aprendizado de inglês. Exposição, você precisa ser exposto ou exposta à língua inglesa. Observação, você precisa começar a observar, prestar atenção, fazer conexões com o que falam e o que acontece. Repetição, você precisa começar a repetir, imitar as pessoas, imitar a pronúncia, imitar no uso da estrutura. Correção, você precisa se corrigir e também pegar feedback, ou seja, ser corrigido, corrigida e também se corrigir. Para isso aí você pode fazer aulas, aí você vai ter uma pessoa específica para te corrigir, ou você pode ter pessoas, amigos que já falem ou amigas que falem bem inglês e podem te corrigir também. E você também tem que começar a observar o uso da estrutura de maneira correta para que você consiga comparar o que você usou com a estrutura correta. E aí você vê, opa, o que eu usei está errado, o correto é esse aqui, então eu vou começar a usar esse aqui. E a manutenção, ou seja, a prática constante, a prática recorrente, que é fundamental para que você aprenda, se desenvolva cada vez mais e consiga falar inglês, consiga utilizar inglês de uma forma natural, igual você faz com o português, certo? Então esses foram os 5 anos do aprendizado de inglês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal, ajude esse canal a crescer. Aqui embaixo, nos comentários, deixa a sua opinião sobre esse vídeo e fique à vontade também para deixar sugestões de vídeos que você gostaria que eu fizesse para te ajudar a aprender inglês. Por hoje é só. Um abraço. Fui!